Olá! A FUNAI estima que no Brasil ainda existam 32 etnias indígenas isoladas, algo em torno de 10 mil índios. Por outro lado, o grupo Pai Ter Suruí de Rondônia elaborou um plano estratégico para 50 anos, que inclui a venda de créditos de carbono. Entre realidades tão distintas estão grupos indígenas que exploram o turismo ecológico em suas reservas e aqueles que produzem bolsas e colares para vender. Iniciativas como essas começam a ser conhecidas como empreendedorismo indígena. O Expressão Nacional de hoje quer saber se devem existir limites para o desenvolvimento de projetos como esses, se seria esse o caminho para melhorar a qualidade de vida dos índios brasileiros e o que é preciso fazer para que eles consigam ter autonomia financeira sem ameaçar a preservação de suas culturas. Eu recebo hoje o líder indígena Álvaro Tucano, o antropólogo Eduardo Luz, que coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais do Centro Universitário de Anápolis, em Goiás, o deputado Júlio Campos, do Democratas do Mato Grosso, e o deputado Padre Tom, do PT de Rondônia. Ele preside a Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas. E você, como sempre, é nosso convidado. Participe pelo 0800 69 69, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. O Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e também pelo www.tv.câmara.leg.br. Senhores, muito obrigada por ter aceito o nosso convite a participar de um debate que parece que até certo ponto é um tema meio incomum da gente tratar, né, que é empreendedorismo indígena. E eu começo então com o antropólogo Eduardo Luz. Eduardo, os suruís, como eu falei na abertura do programa, estão pensando em planejamento de 50 anos. Uma dimensão de planejamento que os governantes brasileiros não costumam ter, um planejamento de tão longo prazo. Estão falando em venda de créditos de carbono, quer dizer, mostra uma realidade assim bem desenvolvida, avançada, né? Eles falam em governança, eles usam toda uma terminologia que é de gestão. E há 2 meses, mais ou menos, a FUNAI trouxe a público imagens, né, de um grupo que ainda vive isolado e parece que existem dezenas de outros que ainda vivem. Dá para estimar como é que se distribui os índios brasileiros entre realidades tão extremas? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse debate que é, por si só, empreendedor. Ele já é inovador porque coloca a questão por uma outra perspectiva, a perspectiva do etnodesenvolvimento, da autonomia que os grupos indígenas do país têm na condução de seus projetos, dos seus próprios projetos de desenvolvimento. E esses 2 exemplos que você acabou de trazer refletem exatamente a diversidade de situações socioeconômicas, a diversidade de graus diferenciados de desenvolvimento, de contato com a sociedade nacional, até mesmo de autonomia. Então, nessa perspectiva do empreendimento, é muito difícil, eu desconheço uma pesquisa que tenha alocado adequadamente cada grupo, como estão cada grupo. Além disso, ainda tem a diversidade cultural, étnico-linguística, que é muito ampla, né? Mas, no geral, o que reflete, se a gente analisar o caso Suruí Pai Ter, por exemplo, basta lembrar que é um contato recente, relativamente recente, se eu não estiver enganado, da década de 70, início da década de 70 para cá, ou seja, 40 anos só, e se você analisar, por exemplo, o aspecto da liderança do Almir Suruí, ele mesmo viu no Google, na empresa Google, uma perspectiva fantástica, um parceiro, uma aliança fantástica, uma parceria, e ele foi até o Google, convidou o Google para fazer um projeto, para estabelecerem um projeto de desenvolvimento conjunto. Então, há uma diversidade muito grande que vai desde os grupos isolados, como foi dito no início do programa, 32 grupos, talvez seja mais, isso é uma estimativa, até os grupos ainda em isolamento, a gente chama de contato intermitente, são grupos que têm um contato não muito constante com a sociedade nacional, alguns grupos como o Yanomami, por causa do isolamento geográfico, também permanece ainda em isolamento, mas a maior parte deles já estabelece diferentes graus de contato com a sociedade nacional e avançam com o estudo em universidades, boa parte dele, quase todos os grupos já com contato
um século ou mais, têm indígenas na universidade, fazem cursos de medicina, fazem cursos de advocacia, enfim, de todas as áreas que interessam às sociedades indígenas no Brasil. E, portanto, esse debate sobre empreendedorismo indígena é inovador e é altamente necessário, porque revela, eu tenho certeza que revelará, que hoje ficará revelado, uma diversidade e um grau de criatividade fenomenal dos povos indígenas do Brasil. Então, eu quero ver agora quem está efetivamente participando disso tudo. Álvaro Tucano, líder indígena. Álvaro, qual a sua avaliação em relação à mesma pergunta que eu fiz para o Eduardo, essa questão de, nesses dois extremos, índios ainda isolados, índio falando de gestão estratégica, planejamento de 50 anos. Como é que se distribui os índios brasileiros entre esses dois extremos? Primeiro, agradecer à TV, que revela a sua identidade através de minha palavra sobre a questão indígena. É importante dizer que eu estive na Paraíba no outro dia, eu vi muitos assim, tanques de caranguejo e de camarões também. Então eles produzem muita comida, é uma organização muito forte do povo potiguara, eles abastecem os municípios e mercados. Eles têm uma autonomia. Eles não vêm aqui na porta da FUNAI ou atrás de senador, deputado, pedir esmola. Eles precisam de uma autonomia. Nós precisamos desse tipo de desenvolvimento econômico a nível nacional. Já no outro lado está o meu povo tucano. Na região, nós temos o Ariró, que é o centro de artesanato, onde os artesãos, os cultos em sabedorias tradicionais ensinam a desenvolver uma tecnologia tradicional que sustenta a economia local. São artesanatos. Indo mais para o sul, nós temos a reserva de Magueirinha, do povo Caingangue, do Paraná. Ali é uma reserva grande, é a maior mata araucária do mundo. Está naquela terra do povo Caingangue. Ele se alimenta daquelas frutas. Mas ao norte nós temos o Wanhapi, eles são ceramistas. Eles produzem muita cerâmica. E aqui no centro-oeste nós temos povos que têm conflitos muito grandes com agronegócios. Mas eles são detentores de sua biodiversidade. Nós falamos aqui 180 línguas. Somos mais de 315 povos, quase 1 milhão de índios. E nós somos receptores de brancos que chegaram aqui, que não sabendo utilizar esta terra, devastaram as florestas de pau-brasil e hoje implantam hidrelétricas, causando grandes danos ecológicos ao mundo indígena e ao próprio Brasil. Então, o que nós queremos dizer é que nós somos, de fato, empreendedores, onde nós temos que preservar os rios, a natureza, para viver bem, nós temos que ter uma qualidade de vida. Nós achamos isso bonito e gostaríamos que isso fosse ser repetido, porque são artes, a sabedoria milenar que o Brasil tem para oferecer como mostra grátis para o mundo. Hoje, muita gente quer ser índio, porque lá na Europa está devastado, nos Estados Unidos a mesma coisa, e muita gente está de olho no Brasil. Isso, devemos que ter orgulho de sermos brasileiros, porque esse país é rico. Vamos falar um pouquinho depois sobre essa questão de quem é que está de olho no Brasil. Deputado Padre Tom, eu tenho aqui uma pergunta de Carlos Jean Pereira Gonzaga, ele é de São Gonçalo do Piauí. E ele diz o seguinte: como podemos tornar o Brasil um país de empreendedorismo do mundo? Ele cita como exemplo um empresário indígena brasileiro que enfrenta diversas dificuldades, como carga tributária excessiva, exigências legais trabalhistas, burocracia e falta de crédito. Deputado, o senhor desenvolve, dá apoio a um trabalho que é feito de produção de castanha orgânica, não é isso? Esse tipo de problema que foi apontado aqui pelo Carlos Jean, o senhor percebe isso na realidade do trabalho que é desenvolvido na sua região? Percebo isso, né? Obrigado também pela oportunidade no programa. Esse projeto fica na região de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. É um projeto de coleta e comercialização de castanha certificada, produzida pelo Zoró, né?
trabalho desenvolvido pelo povo Zoró, Gavião e Cinta Larga, né? E a projeção para 2013 é uma produção de 100 toneladas descascada de castanha, né? É muito bonito você visitar o local onde eles separam, onde eles trabalham, e a projeção para 2014 seriam de 200 toneladas, né? Mas há a dificuldade muito grande, eu penso, partindo do Estado brasileiro, do governo brasileiro, para os povos indígenas. Um outro exemplo que, há 3 meses atrás, eu participei de uma reunião com os Cinta Largas e os Suruí, onde eles estavam pedindo apoio para produzir, para criar gado. Por exemplo, os Suruí, eles têm cerca de 2.000 hectares antropizados na sua área, e nós viemos a Brasília, fomos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na FUNAI, mas não tem uma política de produção para os indígenas. Uhum. E aí a questão em relação à castanha, por exemplo, eles gastaram quase um ano, né, para obter a licença, a permissão do IBAMA, para poder transportar a castanha de dentro da própria área, né? Aí o quê? Você para na burocracia, na falta de preparo do Estado brasileiro e principalmente do órgão, eu não quero aqui criticar, né, mas do órgão centenário, né, porque a FUNAI é um órgão antigo e que não se preocupa ou não se preocupou de criar uma secretaria ou um setor para investir na produção agrícola. E o que? Você para na burocracia. E também, um exemplo, eu tive a oportunidade de visitar o Canadá, não é? Aí os nativos, né, os indígenas, eles tinham direito à isenção para adquirir veículo, um caminhão, um equipamento para poder ajudar na produção. E eu penso que esbarra nisso, né, nessa dificuldade do próprio Estado brasileiro não ter se preocupado ou se preparado para a produção. Ontem eu estive numa grande assembleia indígena em Humaitá, no estado do Amazonas, com lideranças do sul do Amazonas e de Rondônia. Mais de 500 lideranças, e as lideranças, quando falavam, eles reclamavam que nós cuidamos de graça por essas reservas que são do povo brasileiro, mas nós não podemos desenvolver, transformar e produzir nestas terras. Uhum. Deputado Júlio Campos, do Democratas de Mato Grosso, o senhor que é de um estado que é um forte produtor agrícola, né, que contribui muito para o agronegócio brasileiro e que, consequentemente, tem vários problemas em relação ao relacionamento com os povos indígenas. O senhor já foi governador desse estado, senador, deputado. Qual é a sua avaliação em relação a esse quadro que está sendo colocado aqui? Índios estrategistas e índios ainda isolados. Olha, realmente Mato Grosso é um estado sui generis, porque temos algumas dificuldades de relacionamento entre o agronegócio e a população indígena. Temos, mas muito pouco perto das reservas indígenas que nós temos e também da grande produção que Mato Grosso, né, dá ao Brasil. O que ocorre? Eu vejo com muita simpatia a iniciativa dos índios em querer produzir, em querer usar da sua grande riqueza para melhorar a qualidade de vida desses índios. Lamentavelmente, nós temos muita dificuldade, e hoje porque a FUNAI, que era um órgão que no passado tinha recursos, dava assistência à saúde, né, dava uma presença maior nas comunidades, hoje praticamente abandonou e a população indígena é sofredora. O governo de Mato Grosso, por exemplo, na minha gestão, criou uma coordenadoria de assunto indígena junto ao gabinete do governador. E sempre nomeou alguém da comunidade indígena, um índio, para ser esse porta-voz e esse reivindicador, e faz algumas parcerias. É claro que não temos os recursos disponíveis, mas vejo com simpatia. Por exemplo, uma grande reivindicação de algumas comunidades indígenas de Mato Grosso, cuja população, eu acho que de aproximadamente mais de 30, 40 mil índios, é o seguinte: temos muitas terras férteis em Mato Grosso, vizinho de região altamente produtiva, e eles não podem utilizar de nada. Por exemplo, não tem, como disse, a dificuldade é muito grande. Já deveria a FUNAI, que é o órgão gestor da política indigenista do Brasil, de ter realmente uma secretaria que orientasse o índio de utilizar melhor a terra, produzir na sua terra, que é muito rica, o solo forte,
Ao lado tem um cidadão que é plantador de soja, que ganha milhões e milhões de reais por ano, e ao lado tem a população indígena empobrecida, que poderia estar plantando também, porque o índio é inteligente. Mato Grosso é o único estado do Brasil que tem uma universidade de índios. Vamos prestar até uma homenagem ao saudoso ex-governador Dante de Oliveira, que foi o autor dessa, lá no município de Barra do Bugres, que implantou uma universidade. E hoje nós temos na Universidade Federal de Mato Grosso, na Universidade Estadual, vários índios estudando, alguns já formados até com pós-graduação, principalmente no campo da saúde, no campo da educação, e temos as aulas na comunidade indígena dadas no linguajar autêntico, né, de cada uma das etnias. Então, a gente vê que realmente, até que enfim, eu acho que o Brasil está despertando para essa situação que foi lançada pelo Amir, lá da Suruí, né? Com relação a esse empreendedorismo e outras atividades, como do ecoturismo. Nós podíamos, que no linguajar indígena, é etnoturismo, né? Poderia utilizar, nós temos reservas belíssimas que os índios são competentes. Bastasse um pequeno treinamento, o Ministério do Turismo dá tanto recurso para serem extraviados, né, por certos municípios. Por que não faz um convênio com a comunidade indígena para treinar esse pessoal para seguir e utilizar? Porque há, como ele disse, milhares de pessoas da Europa, dos Estados Unidos, querendo vir ao Brasil para visitar as comunidades indígenas. E hoje não é dificuldade para penetrar. O Parque Nacional do Xingu, que tem um potencial imenso de várias etnias lá, é constantemente solicitado para abrir um pouco mais para visitar e poderia cobrar. Por exemplo, lá em Mato Grosso eles estabeleceram as estradas que passam dentro das terras indígenas, muitas delas já têm um pedágio indígena. E é muito certo, todo mundo paga com prazer, porque está utilizando um patrimônio que é deles e que está mensalmente dando alguma coisa. Eu vejo com simpatia e com muito respeito essa inteligência de o empreender. É bom que o SEBRAE realmente abra uma linha de apoio total a essas reivindicações. Agora, Maristela, eu penso que um dos entraves é a falta de regulamentação. Por exemplo, a nossa Constituição é muito avançada, eu defendo a Constituição brasileira, é a primeira Constituição onde os índios participaram, estão lá no artigo 231, mas em relação à questão do empreendedorismo ou da produção, por exemplo, a questão da mineração, né, é um problema, porque nós temos índios garimpeiros e a mineração ilegal faz com que os índios se corrompam, deputado, principalmente as lideranças. A minha ideia é que no segundo bloco a gente falasse exatamente sobre essa questão constitucional. Eu, inclusive, trouxe para a gente mostrar para os telespectadores os trechos da Constituição que falam sobre isso. Então, eu vou pedir para o senhor segurar só um pouquinho essa análise em relação à questão constitucional para o segundo bloco. Pode ser? Tá ok. Álvaro Tucano, eu tenho aqui uma pergunta do Juliano de Oliveira, ele é de Custódia, Pernambuco, e a pergunta dele vai bem na linha do que está sendo falado aqui, da questão da necessidade de apoio por parte do Estado, por parte da FUNAI, e as dificuldades que as comunidades indígenas enfrentam para efetivamente implementar de uma forma mais efetiva, mais produtiva esses projetos. Ele diz o seguinte: desenvolver a economia indígena é um dos grandes desafios dos governos. Os senhores não acham que esse desafio deveria ser vencido levantando as potencialidades das aldeias indígenas por meio do zoneamento econômico e criando um centro de empreendedorismo indígena como ferramenta para o fortalecimento dos povos indígenas? Qual é a sua opinião em relação a isso? Essa é uma grande preocupação que existe em todas as comunidades. Eu tenho dito anos atrás que uma anta não pode criar filhote de jacaré. Então, nós somos mais ou menos desse jeito. A gente quer alguma coisa para desenvolver, beneficiar as nossas comunidades, e a FUNAI diz, não, você não pode fazer. Você não pode fazer. Aí vem o Instituto Chico Mendes, você não pode fazer. Vem Polícia Federal, você não pode fazer. Vem outras pessoas querendo falar muito pelos índios, não pode fazer. Tudo não pode. Mas nunca dizem, quando temos as eleições, por exemplo, não, aí somos amigos, né? Então, realmente, isso é muito duro a gente enfrentar, estar no meio de tanta riqueza e estarmos miseráveis. Então, nós não temos trabalho, nós não somos funcionários da FUNAI ou de outros órgãos que têm não final de cada mês. Nós não temos. Qual é o apoio que a FUNAI dá para vocês depois que acontece a demarcação de uma reserva? Eu não conheço, durante esses
40 e poucos anos de militância no movimento indígena, alguma terra que a FUNAI esteja empreendendo alguma coisa. Não, não existe. Agora, a proibição existe. Agora, o que a FUNAI deve fazer também é que nós não estamos participando na gestão da FUNAI. A FUNAI não está recebendo com boas intenções as nossas reclamações. Então, eu acho que a FUNAI deve ser dirigida pelos índios, que realmente têm a capacidade de resolver os problemas sociais nas Só comunidades. E hoje já temos muitos índios capacitados, preparados para ocupar qualquer cargo dentro da direção da FUNAI. Então, o que acontece? Então, a FUNAI está servindo para o partido, para seu patrão, e como nós somos críticos, não estamos tendo vez dentro da FUNAI. Por isso, nós somos miseráveis. Sendo miseráveis, ele acaba sendo garimpeiros, acaba sendo madeireiros, acaba sendo mulas de narcotráfico, aparece o alcoolismo, miséria, todo tipo de violência. Crack, recentemente o veio até crack, né? Então, isso que está acontecendo. Esse é ruim, esse ponto ruim para nossas populações. Então, de fato, nós merecemos o respeito, porque o futuro da sobrevivência econômica no país ainda está nas comunidades indígenas, nos territórios indígenas. Porque lá nós temos biodiversidade, nós temos água, riquezas minerais imensuráveis que depois nós vamos tocar. Isso deve ser dito. O grandeão da Eduardo, reserva. eu queria que você comentasse o que foi falado agora. Agora, eu queria que você analisasse também um outro aspecto. Sim. Na Argentina, uma aldeia Guarani encontrou um turismo o caminho para uma autossustentabilidade, né? O deputado Júlio Campos falou em turismo. Eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade maori na Nova Zelândia, em que eles têm toda uma estrutura de visitação para mostrar como funciona, né? Como os maori viviam. E o que eu percebi na Nova Zelândia é que tudo aquilo que foi colocado lá era uma coisa para o turista ver. Inclusive, o maori busca a gente no hotel, um maori que fala várias línguas, né? E levou para a gente para a comunidade. Você passa boa parte da noite lá, você faz refeição, eles mostram artesanato, mas a sensação que você tem quando você sai de lá é que eles não vivem efetivamente daquela forma. Eles criaram um teatro, um cenário para mostrar para o turista como é a vida maori. Então, a minha pergunta é, como viabilizar um trabalho desse, de etnoturismo, e, ao mesmo tempo, evitar essa sensação e esse fato de que aquilo é uma coisa para o turista ver? Primeiramente, debatendo com as comunidades indígenas, com lideranças indígenas, dialogando com elas, estudando junto com elas a melhor forma de se construir uma iniciativa que realmente abarque as demandas tanto da comunidade indígena como do turista ou da sociedade envolvente que quer conhecer aquela comunidade tradicional. Eu tenho certeza que os povos indígenas brasileiros têm plena condição de debater de igual para igual e decidir o que eles querem. Agora, acontece, Maristela, e aqui eu não posso deixar de fazer algumas críticas ao órgão indigenista e a algumas outras entidades, que o plano do indigenismo nacional é o reino das ideologias galopantes. Você tem toda a sorte de ideologia, desde o mais extremado conservadorismo, um conservacionismo que pretende manter os índios isolados numa espécie de redoma, num domo, né, onde só antropólogos e pesquisadores extremamente acham que especializados, só eles entendem, só eles podem falar, só eles podem conviver, extremamente ciumentos, inclusive. Eu até acho que essa proposta de turismo em terras indígenas não vai passar porque há uma elite intelectual brasileira, notadamente da área das ciências sociais, que iria se sentir extremamente enciumada se isso acontecesse. Porque, como já dizia Darcy Ribeiro, os antropólogos acham que os índios servem para fazer suas tesezinhas antropológicas e volta lá de vez em quando. Isso é material de estudo. Material de estudo e muito embora os antropólogos sejam uma profissão extremamente válida, importante para esse país e para as populações indígenas, os índios são muito mais do que isso. Índios são populações humanas que têm o direito da convivência mútua com a sociedade nacional. Na verdade, eu não posso generalizar, não são todos os antropólogos que acham isso, mas há uma pequena elite que acha que pensa assim. E mais do que isso, o próprio Álvaro Tucano acabou de falar, e acho que mais perverso do que essa visão extremamente preservacionista da perspectiva antropológica, há a questão da conservação ambiental.
da qual as populações indígenas, no geral, são subservientes, são submissas, não podem, o Álvaro depois vai poder comentar, não pode abrir uma estrada da aldeia dele para onde ele realmente precisa, para escoar, seja a população que precisa sair para receber ajuda, seja a produção que eles tiverem. Na verdade, há uma pressão. Durante muito tempo, ONGs conservacionistas conduziram o debate indigenista, de modo que algumas lideranças e até mesmo houve uma certa aceitação dessa submissão às regras e à lógica conservacionistas, que agora acaba sendo um entrave na hora que as populações... Eu quero ver quando os indígenas falaram, sim, nós queremos mineração. Nós queremos plantar seja lá qual for a monocultura ou o projeto, aí eu quero ver o debate realmente acontecer. Porque até agora, enquanto há uma subserviência de populações indígenas a essas ONGs, na minha interpretação, a FUNAI é uma ONG com poderes estatais. Foi infiltrada por ongueiros, foi infiltrada por pessoas das ideologias, como eu falei. Muitos estrangeiros também que estão ali e não estão muito preocupados. O problema de ser filiado a uma ideologia é que não há uma preocupação com o indígena, ou com a sociedade, ou com o indivíduo. Há uma preocupação com a preservação de uma determinada ideologia, e é isso que complica. É preciso superarmos o estágio das ideologias e partirmos para um debate real e concreto com as populações indígenas desse país. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre as restrições da Constituição relativas à exploração das riquezas existentes nas terras indígenas. Você ainda pode participar pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, o nosso Twitter, @xnacional. Expressão Nacional volta já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta aqui na TV Câmara e também no www.tv.câmara.leg.br. Nós vamos falar agora sobre as restrições da Constituição relativas à exploração das riquezas existentes nas terras indígenas, que podem eventualmente estar atrapalhando justamente o tema do nosso programa, que é o empreendedorismo indígena. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. O artigo 231 da Constituição diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. E o mesmo artigo, ele diz no seu parágrafo 3º, que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional na forma da lei. Essa lei, ela não foi sancionada, ela não foi definida, não foi aprovada pelo Congresso Nacional até hoje. E aí eu gostaria de ouvir, então, o deputado Padre Tom, que no primeiro bloco começou a falar sobre esse assunto. Deputado, em que medida a falta de atuação no Congresso Nacional na regulamentação desse parágrafo 3º, que fala dessa exploração das riquezas nas reservas, nas terras indígenas, atrapalha esse trabalho todo que está tentando ser desenvolvido pelos índios brasileiros? E até que ponto também isso é uma proteção que o Estado brasileiro, eventualmente, ainda entende como necessário para a preservação de segurança nacional, de riqueza, de biodiversidade, de uma série de outras coisas? Por exemplo, nós estamos falando de produção e empreendedorismo. Isso não precisa ser regulamentado pelo parlamento. Pode ser regulamentado por decreto, como nós temos a PENEGAT, né, que é a regulamentação da produção, da vivência dos índios, para que os índios possam ser agentes da sua própria história, né? Aí o quê? Você para na burocracia. Por exemplo, o índio tem direito à casa do Minha Casa Minha Vida. Aí, para isso, o agricultor, branco ou não índio, tem que ter uma DAP, né, que é para medir a aptidão, a capacidade financeira dele. Aí o quê? Nós estamos parados nisso porque a FUNAI, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Caixa Econômica, o Ministério das Cidades não sabem como fazer essa DAP. É um direito, né? Aí o quê? Mesmo para a produção, a gente falou aqui da criação de uma Secretaria de Produção. Eu conheço os índios Apurinã, que vivem ali na aldeia Cinta Larga, né? Que um Cinta Larga, o Pio Cinta Larga casou com uma Apurinã. O contato dos apurinãs com os não índios é de 140 anos. Eles são agricultores. Eles têm lá na aldeia uma produção de mais de 100 mil pés de pupunha.
e produzem farinha da melhor qualidade. Os nossos índios brasileiros produzem farinha da melhor qualidade. Eles têm dificuldade de vender para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, porque são índios, porque são diferenciados. Agora, esses outros pontos da Constituição que precisa ser regulamentado. Precisam ser regulamentados pelo parlamento, mas precisam ser regulamentados também com cuidado. Tanto a mineração, quanto também não se poderia construir usinas hidrelétricas como nós estamos construindo hoje. Tanto a usina hidrelétrica de Jirau e Santo Antônio no meu estado, como Belo Monte, como o regime militar errou com Balbina e Samuel em Rondônia, né? Sem consultar as comunidades, destruíram o meio ambiente e não se produziu a energia que se esperava e também as comunidades não foram consultadas. E a Constituição é clara na regulamentação da mineração, da exploração mineral e também na construção de empreendimentos hidrelétricos. Por isso que os índios cobram pedágio, os índios Parecis, no Mato Grosso do Sul. E ontem eu estive com os índios Parintintins, que cobram pedágio na Transamazônica. Eu falei claramente como parlamentar que é ilegal, mas foi também ilegal a construção da Transamazônica como se construiu, sem seguir os trâmites legais que a própria Constituição pede e o artigo 231 pede. Agora, a mineração, a exploração de mineração em terras indígenas, nós temos o PL 1610, que chegou na Câmara em 1996 e temos dificuldade até hoje de chegar a um ponto final nessa regulamentação. Por quê? Porque nós não temos indígenas deputados. E, é claro, ficou para o parlamentar, o Congresso Nacional definir, mas aí nós temos um conflito com os indígenas. Por quê? Eles exigem que eles sejam consultados. Está na Constituição. Está né? Ouvidas as comunidades afetadas. Ouvidas as comunidades afetadas, aí o quê? O relatório preliminar desse PL 1610 está pronto, mas nós esbarramos nessa falta da consulta prévia, né? Que precisa ser feita para os indígenas. E os indígenas, o movimento indígena, ele quer que mineração, que se conclua as demarcações de terras. Segundo dados do ministro da Justiça, ainda falta cerca de 3, 4% dessas terras para serem demarcadas. E aí o quê? Nós temos índios isolados, né, regiões, por exemplo, os próprios Yanomamis, né, e ali mesmo no estado do Amazonas nós temos índios isolados, aí o quê? Tem essas indefinições. Por isso que o movimento indígena quer que faça essa consulta e eles não querem discutir mineração sem concluir demarcação e sem discutir saúde e também educação. Por isso que eles querem que o Congresso Nacional tramite o Estatuto das Sociedades Indígenas, que é de 1992. Por quê? Porque o atual Estatuto, ele ainda está com a visão antiga de integração, né? E não com a visão nova que trouxe essa Constituição de reconhecer os nossos indígenas como verdadeiros povos originários. Não sei se o senhor tem conhecimento, deputado. O então falecido senador Jonas Pinheiro chegou de propor, quando senador, né, algumas leis justamente abrindo essa oportunidade das comunidades indígenas usufruir da sua riqueza mineral e também de outras riquezas que tem as reservas de Mato Grosso. E hoje o índio está antenado com o progresso. Por exemplo, todo mundo já tem televisão parabólica, ouve muita rádio, já está com a internet. Assiste TV Câmara? Hein? Assiste TV Câmara, enfim, veja bem. TV Câmara, eu fui ovacionado por causa da TV Câmara, nesse encontro em Humaitá. Lá claro, no Amazonas? Sim, no Amazonas. Aí, é claro que muitas comunidades têm energia, né, tem televisão, né, mas aí a questão da falta dessa regulamentação, ela acaba dividindo os povos e corrompendo também os povos. Jogando os povos num estado de ilegitimidade, numa situação de irregularidade. Eu poderia citar aqui, acho que na verdade precisamos citar alguns exemplos, os próprios Yanomamis, conhecidos internacionalmente por terem uma cosmologia muito restritiva com relação à garimpagem, à extração mineral, por conta dos seus mitos tradicionais, porque eles temem que a retirada do metal da terra traria consequências ecológicas desastrosas. Os próprios Yanomamis já estão minerando, já estão, sobretudo, garimpando, não minerando, mas garimpando e vendendo
pelo menos há indícios e relatos nesse sentido, vendendo ouro para as Farc, lá do outro lado. Pois é, Eduardo. Aí eu volto em outro ponto da Constituição, que é o seguinte, o artigo 174, ele fala que o Estado brasileiro vai exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. E ele diz que não se aplica às comunidades indígenas o seguinte parágrafo: o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica e social dos garimpeiros. Então, isso aqui que se aplica a todos os outros brasileiros, segundo a Constituição brasileira, isso não se aplica aos povos indígenas. E aí você está falando que, na realidade, a Constituição diz que não pode, o Estado não pode trabalhar na organização desses índices cooperativos, mas que eles estão extraindo ouro, eles estão garimpando. Não. Então, esse é o paradoxo. E é essa situação complexa que precisa ser superada. Uma Constituição que foi extremamente restritiva em alguns aspectos e que ficou para trás, que as atividades e as demandas econômicas dos povos indígenas, suas demandas mais recentes, acabaram por tornar o texto constitucional letra morta. Superado, porque os indígenas estão, eu espero, de forma alguma, eu não quero estar denunciando nenhuma atividade legal, mas nossos indígenas estão na busca, no seu empreendedorismo, estão minerando, garimpando. É o caso do Cinta Larga, que eu estive no Cinta Larga em 2000, 2001, e é claro que havia muita garimpagem de diamante de uma forma ilegal, é uma jazida de um diamante azul raríssimo no mundo, e o tamanho da jazida é 1% da reserva Roosevelt, onde eles habitam. 1%. A nossa não regulamentação do trabalho de mineração, do empreendimento, acaba jogando os indígenas Cinta Larga na ilegalidade. Na clandestinidade. Por exemplo, o manejo florestal sustentável, que deveria ter sido já regulamentado e para que as comunidades indígenas pudessem usufruir desse benefício ou dessa atividade econômica sustentável, legal, ainda não foi regulamentada. Muitos indígenas querem ter, porque precisam desses recursos, querem ter o retorno financeiro, acabam em atividades madeireiras ilegais, como noticiou recentemente alguns jornais, acho que a Folha noticiou de algo parecido entre os Kayapó. Na verdade, isso é muito disperso por várias sociedades indígenas. Então, o Padre Tom acerta no ponto certo. Regulamentação é a necessidade urgente. Regulamentação de atividades econômicas por sociedades indígenas é a maior necessidade, ao meu ver, desses povos. A nossa Vamos ver o Álvaro Constituição está Tucano. superada em vários assuntos. Em Tanto vários é que já aspectos. sofreu 70 e tantas emendas constitucionais. Está na hora de realmente o Congresso Nacional, né, a sociedade brasileira, exigir essa posição final no sentido de Urgentemente. Não, ela Álvaro precisa ser Tucano. regulamentada, que não foi regulamentada. Agora, nós precisamos da participação da comunidade da indígena. comunidade indígena, da opinião da comunidade indígena e, quem sabe, Que um quer dia, os índios, da com presença relação deles. Então, a eles, vamos é o ouvir o país. Álvaro Vamos ouvir o Tucano indígena. para saber. Álvaro, você comentou no primeiro bloco que há quase 40 anos você milita nessa questão indígena. Então, você certamente acompanhou a Constituição, a Constituinte, a Constituição que fez 25 anos agora. Você acha que o que foi pensado pelo Constituinte em 86, 87, ainda se aplica à situação atual dos índios brasileiros? Você acha que é o caso de regulamentar esse artigo? Isso é uma coisa importante para os índios? Qual é a sua avaliação? Bem, eu conheci o deputado federal Ulisses Guimarães e outros que sempre respeitaram os povos indígenas. Nós temos bons parlamentares aqui nesta casa, senadores, deputados que eu conheço. Mas quando se trata da mineração para a história indígena no Brasil, ela é muito triste. Essa mineração tem acabado com os povos indígenas e continua matando os povos indígenas quando se instala as hidrelétricas, quando se temos muitos projetos. Então, os índios não confiam muito porque poluem as terras indígenas. Eles estão certos. O Juruna usava o gravador para mostrar como que o presidente da FUNAI não cumpria a sua palavra. A Constituição não está sendo cumprida. Por isso nós estamos em briga aqui. Sempre vamos fazer manifestação, quando necessária, para defender os direitos indígenas. A mineração existe sim, é necessária sim, mas não pode ser tratada
de forma paralela, sem consultar os índios. Isso que está dando briga. Eu sou de uma região rica de minérios, sou lá do Morro dos Seis Lagos. Eu tenho visto meus parentes irem nos garimpos, porque não tinha trabalho, como eu falei. Eles acabam sendo marginais do ponto de vista legal. Então, isso é ruim. Então, nós não podemos ficar também ficando com royalties de miséria, de 1%, 3%. Não. Se é parceria, vamos rachar pela metade. 50% está ótimo. Então, mais que isso, então, eu acho que não. Se é parceiro, é parceiro. Então, o parceiro não pode ficar assim, falando pelos outros, não. É aqui o nosso negócio. Então, nós somos tratados aqui nesse país como se fossem estrangeiros. Todo mundo tem que falar por nós. E ontem nós vimos pré-sal sendo entregue vivo, né? Aos chineses. Está entendendo? Então, nós pensamos que as Forças Armadas é para defender o patrimônio do Brasil. Ontem não vi. Eu não vi isso. Então, para nós é pior ainda. Todo mundo quer roubar. Está roubando. Isso não está claro. Isso não está correto. Então, é preciso dizer ao Padre Tom que ele esteve em São Gabriel da Cachoeira, ele viu a nossa posição, e outros que não querem, então não faça. Mas tem outros que querem, que faça. Mas tem que ter esse diálogo muito franco, tem que ter a participação de índio muito franco também, porque nós não podemos ficar mostrando aquele índio peladinho, bonitinho, para o gringo. Não interessa isso para nós. Interessa ver os nossos filhos nas universidades. Nós temos que ter uma formação de geólogos, advogados e outros técnicos. Bem alimentado, né? Com saúde. Nós temos que ter respeito, nós temos que ter apoio do governo federal. E as nossas terras estão lá, à toa, jogadas. Nesse governo, nós não avançamos quase nada. Perdemos mais líderes à bala quando pedimos a demarcação da terra. E mais ainda, quando tratamos de riquezas que existem em nossas terras. Então, nós somos maltratados nesse governo. Isso não pode continuar. Então, a mineração é delicada por isso. Então, eu tenho visto também, né, grandes buracos na região do Pará. É um trabalho escravo. Como é que eu vou deixar o meu povo ser escravos das grandes empresas multinacionais? O que eu vou ganhar com isso? Que futuro que eu vou segurar para meus filhos? Então, nós temos que pensar. As riquezas minerais que estão no solo não pertencem somente aos índios, mas a todos os brasileiros. Então, é uma questão que deve ser tratada nas universidades, nos sindicatos, pelos brasileiros. Senão, nós estaremos sendo roubados. Não vamos poder controlar nossas riquezas minerais. É claro que para nós, índios, é mais interessante o pé de açaí, o pé de piqui, porque meu povo come anta, come macaco, come mutum. Nós precisamos hoje de mais floresta, porque nós não temos peixe no caso do Rio Negro. Então, defender a floresta é prioridade ainda, mas quando necessário, também eu acho que levar a piscicultura os lagos quando de peixe. necessário, temos que ter uma nova tecnologia em nossas comunidades. Nós precisamos de médico, nós precisamos de melhorar a educação, nós precisamos, por isso, ter uma economia própria. Quem que vai nos dar isso aí? Nós. Então, nós temos que abrir esse jogo para o governo através dessa Câmara. Eu estou gostando muito dessa Câmara, porque a revista Veja tem só feito matérias ruins sobre as populações indígenas. E nós nunca tivemos acesso a resposta para eles aí. Quero reprovar aqui alguns jornalistas aí da Veja que sempre falam mal do índio e nunca falam dessas riquezas que nós temos, né? As riquezas dos índios são os pensamentos, é a biodiversidade, a água, a natureza. Tudo conservamos de graça para o país em troca de nada. É um guardião, né? Deputado Júlio Campos, em que medida, na sua avaliação, iniciativas como essa, que foram várias aqui citadas, elas podem contribuir para reduzir as invasões possessórias e essa exploração ilegal que costuma acontecer nas reservas indígenas? Com certeza. Eu acredito que já diminuiu bastante, porque hoje já tem um grupo de parlamentares aqui, né, Padre João, que sempre está alerta e vigilante à defesa da população indígena. O que nós temos que ver é que o governo federal realmente, os índios,
nossos irmãos, são os guardiões dessa reserva ecológica, da sustentabilidade do Brasil. Então, está na hora de eles usufruírem com a melhor qualidade que essa sustentabilidade pode oferecer e também com o desenvolvimento que chegou. O índio não quer mais apito, o índio não quer receber presentinho de cartão, de calção, não. O índio quer participar economicamente, evoluir, ter saúde, ter educação, ter tecnologia, e é uma pessoa inteligente. E o governo realmente está na hora de abrir as vistas para esse sentido. Tirar durante muitos anos, houve essa picuinha das ONGs internacionais e achar que o índio brasileiro tinha que ficar lá no mato, escondido, sem participação da riqueza, sem qualidade de vida. Hoje, o índio mudou. O mundo mudou, né? E a Carta nossa Constitucional de 88 foi feita antes da queda do Muro de Berlim, antes da internet. Né? Então, realmente tem muita coisa para ser regulamentada e até ser mudada mesmo constitucionalmente, mas que venha beneficiar essa população que é muito mais guardião da nossa riqueza do que os institutos Chico Mendes da vida, do que os fiscais do IBAMA, do que a própria Polícia Federal. Então, eu concordo plenamente com a justa reivindicação da comunidade indígena. Eduardo Luiz, você que é antropólogo, que comentou há pouco sobre a visão, em alguns momentos romântica ou excessivamente ideologizada da academia, né, dos antropólogos em relação à questão indígena. Foi falado aqui também nessa mesa sobre a questão de organismos internacionais, de ONGs nacionais e estrangeiras, né, que muitas vezes se aproximam das comunidades indígenas, parte com essa visão romântica, parte com a visão ideologizada. E até que ponto existe também, por trás disso tudo, um forte interesse financeiro em tudo que foi falado aqui, em biodiversidade, na riqueza hídrica, na riqueza de mineral. Né? Outro dia a gente fez um programa aqui e se falou, inclusive, de instituições internacionais que já levaram amostras de sangue, de tecido de índios brasileiros para fazer estudo lá fora. A resposta científica a essa pergunta é: nós não sabemos ainda. Nós não sabemos com clara certeza. Agora, existem fortes indícios de quais seriam esses interesses. E existem pesquisadores específicos que vêm estudando há muito tempo o que, de fato, leva essas organizações não governamentais a agirem de forma tão voraz com relação à preservação do meio ambiente, ou com o discurso de preservação do meio ambiente e das populações indígenas. Não por coincidência, esses pesquisadores não são brasileiros. Na verdade, são 90%. A nossa academia é de tal forma comprometida com essa ideologia preservacionista, conservacionista, que os principais pesquisadores que escreveram algo, que trataram do assunto sobre isso, são dois mexicanos, Lorenzo Carrasco e Silvia Palacios, que têm livros onde eles explicam quais seriam os possíveis interesses no tamanho da preservação das terras indígenas ou de áreas de conservação ambiental na Amazônia, o porquê que essas áreas têm que ser tão grandes eles escreveram 3 livros agora, né? Máfia Verde 1, Máfia Verde 2, e tem um livro recente que foi lançado recentemente aqui no Brasil, esse ano ainda, sobre a manipulação não só das populações indígenas, mas de meio ambiente, da ideologia ambientalista, e um livro de uma canadense chamada Elaine Dewar, que ela tem um livro chamado Um Ademão de Verde. O fato é que, de qualquer forma, nós brasileiros nos sentimos excluídos do debate, excluídos da oportunidade de participar e de entender o que está acontecendo por trás disso. Nós não sabemos ao certo se essa manutenção dos indígenas ou de algumas populações de indígenas é mesmo, da forma como se encontram, da forma tradicional como se encontram, é mesmo sincera e tradicionalmente e justificável pela teoria ou por organizações como essa, ou se há algum interesse por trás. Nós desconfiamos que há, mas é muito difícil identificar qual. Não sabemos se é reserva de mercado, não sabemos se é uma forma de manter populações indígenas isoladas para que as pesquisas sejam feitas futuramente. O fato é que essa é uma pergunta relativamente, apesar de ela ser antiga, de ela ter sido feita há muito tempo, só agora ela ganha ares reais, ela chega ao debate na academia. Por exemplo, hoje, não foi nem ontem, nem outro dia, hoje, uma revista de esquerda, uma revista muito conceituada, a Carta Capital, posso citar o nome, trouxe claramente dados que mostram que os Estados Unidos
monitorou milhares de e-mails e monitorou conversas e ligações telefônicas do Ministério de Minas e Energia do Brasil, revelando que havia um interesse concreto e não fictício de descobrir qual é o mapa da mina. Acho que isso atualiza um debate que era muito... Quando era a direita que falava sobre isso, ou o exército que falava sobre isso, todo mundo pulava metros de altura. Agora que os fatos se tornam mais claros, a gente levanta aquela pulga atrás da orelha. O que está acontecendo por trás disso? E o próprio Álvaro, isso não é um questionamento só nosso, o próprio Álvaro tem um livro dele muito interessante, Séculos Indígenas, acho que é esse o nome, né? Onde ele fala do perigo do... Tem mais ONG indigenista no Brasil do que índio no Brasil. Tem muitos assessores, muita gente falando e monitorando, e o próprio indígena que quer participar muitas vezes, quer se integrar, não necessariamente à sociedade brasileira, mas quer participar do circuito do mercado, quer participar, quer escoar sua produção, seja ela de farinha, de qualquer outro produto, encontra dificuldades em participar desse mercado, dos benefícios do mercado, por causa de uma série de controle estatal que superabunda sobre as comunidades indígenas. Deputado Padre Tom, nosso tempo está quase esgotado. Eu queria ouvir o senhor em relação ao seguinte aspecto. A população indígena brasileira ainda tem um nível de educação inferior à média do restante da população não índia. Ainda existe uma dependência muito grande de subsídios do governo, de bolsas, de coisa parecida, né? Como garantir, como é possível empreender, de fato, sem recursos financeiros, tecnológicos e capacitação, que são elementos fundamentais a qualquer atividade empreendedora? Olha, a população indígena é de raça mesmo, né? Porque quando os portugueses erraram e chegaram aqui, eram mais de 5 milhões, caíram para cerca de 300 mil. Hoje, segundo dados do IBGE, 817 mil. E ela cresce 2 ou 3 vezes mais do que a população nacional, né? É o que a população indígena vai crescer. Tivemos as cotas, os negros avançaram mais em relação aos indígenas, mas os indígenas também estão avançando, estão ocupando cotas, né? Só no Mato Grosso do Sul, são dados assim que eu conversei com um parlamentar, são cerca de 800 índios na academia. Rondônia, que é uma população menor, cerca de 400, né? 400 índios. Aí o quê? Eu penso que se fizermos um levantamento a nível nacional, já é bem considerável. Por exemplo, a advogada Vapchana, né, de Roraima, foi a advogada que defendeu os indígenas, Joelma Vapchana, né, na Raposa Serra do Sol. Aí o que? Eu visitei numa comissão da Câmara dos Deputados Dourados, a Universidade Federal de Dourados, onde ali tínhamos mais de 300 indígenas na universidade e muitos estão estudando antropologia, sociologia e direito para se defenderem, né? Se defenderem. Eu penso que é por aí, não é? A Universidade Federal do Mato Grosso também tem uma cota muito uma grande, cota. Mas estadual. Eu participei de um Fora seminário na Universidade Federal do Mato Grosso, um seminário de educação. Né? Aí foi homenageados os chavantes ali, né? O cacique Damião estava ali, e aí tinha vários estudantes indígenas. Visitamos também uma turma de estudantes indígenas na UNB, de diferentes etnias e de diferentes estados da federação. Portanto... Então, o caminho passa pela educação, O caminho passa pela educação, né? Independente da etnia, sempre a educação, não isso. tem como. Eu quero agradecer ao líder indígena Álvaro Tucano pela presença, pela participação aqui no nosso debate, deputado Júlio Campos, Democratas de Mato Grosso, muito obrigada também, o antropólogo Eduardo Luz, muito obrigada também por sua presença, deputado Padre Tom, do PT de Rondônia, muito obrigada também. Obrigado. A você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara e também pela nossa página na internet, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite, e eu espero você. Até lá.